Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pela Cofasp através da equipe do Bahia Produtiva. Como vocês sabem, meu nome é Aderaldo Silva, sou engenheiro agrônomo, coordenador do Bahia Produtiva pela Cofasp. Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer algumas informações sobre o sisteminha Embrapa. É um sistema, a gente vai poder perceber que é um sistema que tem condição sim de ser colocado, né, à disposição de vocês. A construção é bem simples e aí eu acredito, selecionei, né, assim como a gente falou do biodigestor, selecionei essa tecnologia que eu acredito ser uma tecnologia que é perfeitamente adaptada a vocês aí diante do que a gente está trabalhando no projeto. Espero que vocês gostem. Primeiramente a gente vai falar um pouquinho da definição do que seria o sisteminha Embrapa. Esse sistema, por que Embrapa? Porque é os pesquisadores, né, da Embrapa que desenvolveram ele, o pesquisador da Embrapa que desenvolveu ele, acabaram colocando esse nome. É uma tecnologia de produção integradas de alimentos. É fundamentado em 4 pilares: a miniaturização, que seria o que? Eles pegaram a ideia de um sistema maior e transformaram nesse sisteminha em escala menor para que ele pudesse ter uma replicabilidade nas propriedades, porque toda tecnologia de cunho social ela precisa ter essa facilidade de ser replicada nas propriedades. Escalonamento da produção, é possível que a gente consiga desenvolver esses cálculos de escalonamento para que a gente possa dimensionar melhor a nossa produção de acordo com a nossa necessidade. E vem o princípio da segurança alimentar e nutricional, que é perfeitamente apropriada para os agricultores familiares, porque além de garantir um alimento com um recurso nutricional adequado para o seu bem-estar, né, a sua saúde, ele promove a soberania, porque o próprio produtor ele produz o seu alimento. Então, e esse sistema consegue potencializar o uso dos recursos hídricos, geralmente escassos para os moradores da região, e na produção e também ele proporciona uma produção a médio prazo da ração que é utilizada nesse sistema. E essa produção ela basicamente vem com insumos, né, da própria propriedade, disponível na propriedade, como o licuri, o babaçu, entre outras frutas desidratadas. Então assim, é possível que você consiga baratear esse sistema através da alimentação, né, que com certeza vocês, mais do que eu, sabem que o preço maior das produções animais é a alimentação. E assim ele gera uma menor dependência do mercado de fora, né? Porque quando você consegue produzir parte da dos insumos componentes da ração, você acaba diminuindo os custos e a sua dependência do mercado. Também promove parceria. Esse sistema, um produtor que implantar esse sistema, ele pode promover parceria com as escolas locais, instituições que poderiam até, quem sabe, ter uma parceria aí, custeando ração, né, custeando algum insumo para que aquele sistema ele seja um sistema tipo modelo, uma atração para o pessoal da escola levar, para mostrar como funciona, a importância de produzir o seu próprio alimento, essas coisas todas. Isso porque ele se trata de um laboratório vivo e pode ser assimilado em diversas disciplinas dessa escola em relação à educação alimentar, educação ambiental. Introduz também uma valorização e identificação das plantas punk, porque ao redor desse sistema a gente pode cultivar essas plantas, que também é uma oportunidade para vocês aí do Lagedo tá produzindo alimentos, né? Acho que a gente também tem uma perspectiva da gente produzir um vídeo com receitas, porque até onde eu sei, até onde eu pude colher informação com vocês, é desejo de vocês tá produzindo, replicando pratos da culinária da comunidade que foram esquecidos, e também oferecer outros pratos para que os turistas que visitem a comunidade podem se desfrutar. E as punks é uma oportunidade boa, de baixo custo, que vocês podem estar introduzindo nesse cardápio.
E assim, a gente falando nisso, a gente também pode estar colocando aí que esse sistema, o objetivo dele é produzir proteína animal, que ele vai ser servido tanto para a família, que é importante, como eu falei, da soberania e segurança alimentar, e para os turistas. O peixe frito, com um arrozinho, um feijão tropeiro, uma coisa, todo turista gosta. Então é interessante que esse sistema vem produzindo essa proteína animal, né? E ao mesmo tempo, esse peixe ele pode estar sendo esse sistema, como eu falei, assim como ele se torna uma atração nas escolas, ele também pode se tornar uma atração para os turistas. Porque imagina, o turista vê como o seu alimento foi produzido, o seu peixe foi produzido de uma forma artesanal, uma forma que não vai estar poluindo o meio ambiente, uma forma que você vai estar aproveitando os insumos que é gerado nele, né? A própria água ela serve como fertilizante de hortaliças, que a gente vai ver no decorrer da apresentação. Então basicamente é isso. Então o projeto ele foi pensado com o máximo de detalhes possíveis. É de fácil adaptação para o uso das famílias rurais. E esse sistema ele conta com um tanque de baixo custo, que é o coração do sisteminha, com dimensões que podem suportar até 35 kg de peixe. Essas dimensões é quando ele está em sua potencialidade, volto a dizer. É uma tecnologia que tem uma adaptabilidade a cada propriedade que ele é instalado, né? Ele pode ser modificado. Isso aí é o em pleno sistema, em pleno uso, né? O sistema conta também com a seguinte capacidade, porque você integra ele a outros sistemas de produção. Ele pode estar interligado com a criação de galinha de postura, cerca de 20 aves. Ele fornecendo aí uma média de 540 ovos por mês, de frangos de corte, fornecendo aí 210 aves, um total de mais ou menos 30 kg de carne por mês. A criação de codorna também é uma opção que pode estar integralizando cerca de 30 aves, que fornece mais ou menos 780 ovos por mês. Se você preferir, pode ser uma vaca. Ela, na verdade, um animal, né? Fornecendo animal, fornece 4 litros de leite por dia, mais ou menos, dependendo da aptidão, né? da vaca. A gente sabe que muitas vezes o animal tem essa aptidão, mas as condições não permitem que ela faça essa produção, mas pode ser até mais. Também você pode estar integralizando com produção de abelha, a europeia, né, italiana, como é conhecida, que é a Apis mellifera, ou abelha sem ferrão, que podem estar produzindo aí quase 1,5 litro de mel por ano, no caso da jataí ou da marmelada, que é as abelhas sem ferrão. E aí por diante, né? É um sistema que pode estar sendo integralizado com diversos outros tipos de produção. É um sistema que ele vem com uma flexibilidade imensa e é um sistema super simples de montar, como eu falei, né? Volto a dizer, ele é idealizado para que seja montado com insumos da própria propriedade. E qual seria a diferença desse sistema para os demais modelos de produção na agricultura familiar? Podemos dizer que o sistema ele se difere dos outros, no caso de produção familiar, por ele não haver comprometimento da produção com o mercado. O objetivo dele é produzir alimento para a família, no sentido da segurança alimentar, né, e soberania alimentar, mas a gente pode, a partir do momento que ele está estabelecido, ele está rodando direitinho, a gente pode perceber que existirão sobras, né, que poderão ser comercializadas. E a partir do momento que a gente produz um sistema objetivando ele fornecer o alimento para a cozinha, isso aí também funciona. Dessa forma, o produtor é estimulado a produzir para si e sua família. A segurança alimentar vem em primeiro lugar, que é importante, né? A gente precisa entender que se a gente produzir o que a gente come, a gente não precisa do dinheiro para comprar. Porque esse sistema capitalista, ele nos incentiva a produzir o dinheiro em espécie. Ao longo do tempo foi descaracterizado o valor das produções de fundo de quintal. Porque vocês há de convir comigo que se eu produzo minha carne, se eu produzo meus vegetais, eu não preciso de dinheiro para eu estar comprando na rua, né? Então assim,
Só depois satisfeitas essas necessidades familiares é que se inicia as relações com o mercado, como eu disse, né? Tem até um vídeo do pessoal das Sementes da Paixão que um senhor ele fala assim: eu comercializo na feira o que sobra na minha mesa. Isso tem uma simbologia assim fora do comum, é fantástico esse pensamento. A gente tem que reverter esse pensamento que a gente precisa do dinheiro para comprar as coisas. Não, tudo que a gente produz é dinheiro de certa forma. E essa produção escalonada ela é praticada nos grandes empreendimentos do agronegócio e também é utilizada no sisteminha, como a gente falou, né? Por que escalonado? Porque a família ela precisa de uma periodicidade, uma sazonalidade de produção ao longo de todo o seu ano, né? Então, assim, o seu ano agrícola a gente pode estar intercalando produções folhosas com frutas e aí por diante. E também, assim, procura se respeitar os princípios da miniaturização. A gente não pode entender o sisteminha, o sisteminha é bom, vamos fazer logo aqui, vamos duplicar. Em vez de a gente fazer nesse modelo, vamos triplicar esse tamanho. Não, vamos com calma. Vamos fazendo o modelo, né? A gente tem que se preocupar com essa questão de fazer o pouco para ir se acostumando, aprendendo, e ao longo do tempo a gente vai crescendo essa produção. Assim, e esse retorno em uma única safra a gente pode ir aprendendo e aí posteriormente a gente vai multiplicando e crescendo esse sistema. Esse sisteminha ele permite o consumo durante todo o ano sem interrupção e com diversidade de produtos, né? Porque dependendo da época você vai fazer o tipo de produção. Geralmente ocorre com uma sobra de produtos, que pode ou não estimular o empreendedorismo da família. Aí no caso, né, a gente tem que criar um sisteminha específico para a cozinha e isso vai ser show de bola. Em caso positivo, que ele queira produzir para um mercado ou fornecer para outra pessoa, ao comercializar diretamente os excedentes, os membros da família aprendem com o mínimo de risco de perda a lidar com o mercado. E isso é extremamente interessante. É importante observar que o sisteminha, o contato com o mercado é consequência e não deve ser o objetivo do projeto. No caso do sisteminha que eu estou propondo aqui, a ideia do sisteminha é para fornecer para a cozinha, né? Fornecer insumos para a cozinha. Isso assim, ou seja, ocorre após a satisfação de segurança alimentar ser atingida. A gente vai comercializar o excedente. Não é objetivo a comercialização. Isso é muito importante a gente estar destacando, porque as pessoas têm essa inversão de valor. Mais uma vez, aqui nessa figura, podemos perceber, né, o sisteminha Embrapa ao centro, interligando algumas atividades, como a questão de caprinos, aves. Ao fundo vocês podem ver algumas figuras, algumas culturas anuais, hortaliças aqui mais embaixo. Ele fica próximo da casa, porque é interessante que esteja sempre observando a água, né? A gente vai perceber que é um sistema que detém um certo cuidado. E aí a gente coloca o sistema Embrapa como um centro, né, de produção na propriedade. Agora, já que a gente já falou bastante dos benefícios do tanque de peixe, como ele funciona na questão, né, na teoria, vamos agora passar uma ideia, né, do que ele é na prática e como ele é construído. Basicamente, a gente inicia com a escolha do local, né, que deve ser preferencialmente plano, perto de alguma fonte de água e energia e de energia elétrica e a capacitação da fonte de água, né? É interessante que ele seja constituído nesse sentido. Faz-se uma limpeza do local para instalação e marcação do tanque com as seguintes dimensões. Essas dimensões são dimensões básicas, viu? Para produção daqueles que eu falei lá do início. 3,5 metros de largura por 4 metros de comprimento e 0,7 de altura, 0,7 metro de altura, se for retangular, no caso do tanque retangular. O plástico de revestimento é de 7 metros por 8 metros, mais ou menos. Aí vocês podem observar o desenho aí, tem ilustrando, né, numa situação, parece uma piscininha. Tem aí as marcações.
Deixa eu ver mais o que aqui. Para o esquadrejamento do tanque e marcação, utiliza-se um cordão de 16 metros preso nas pontas e 4 pedaços de 60 centímetros amarrados. Forma-se um esquadro, 4 cantos, com as seguintes medidas. A hipotenusa, como vocês estão olhando aí, ó, a hipotenusa, vocês podem observar aí, de 50 centímetros, e os catetos de 40 a 30 centímetros, que são como está colocado aí na figura. É bem simples, isso aí é bem simples de se esquadrejar, isso é bem tranquilo. E é assim, para entender melhor, ao escolher o guia de nivelamento desse ponto P, que é chamado esse ponto P aqui, ele deve medir 40 centímetros para um lado. Aí você pega e amarra uma das cordas de 60 centímetros no retângulo maior. E aí depois mede 30 centímetros para o outro lado, nessa questão do mesmo ponto P, e aí sendo que é o lado oposto, e aí você amarra a outra ponta que sobrou. Obrigatoriamente a distância entre o ponto A e o ponto B é de 50 centímetros, como eu falei, que será a hipotenusa, ou seja, a maior medida, que comprova que o triângulo é equilátero e formará um ângulo de 90 graus aqui no canto, no pontinho P, como vocês podem ver na figura. É super tranquilo de se fazer. A marcação sobre o terreno é feita com 4 pessoas segurando as pontas do cordão até que se consiga um esquadro perfeito, que é importante esse esquadro para o sistema funcionar direitinho. Esse nivelamento ele é importante que seja feito da melhor forma possível. Ficam-se 4 estacas em cada canto, a escolher-se uma delas para servir de guia de nivelamento, porque você tira o nível por uma delas. O pessoal que mexe com pedreiros, construção, sabe como fazer isso. Daí você pega e fixa essas estacas, enterrando cerca de 50 centímetros no solo. Ela servirá de guia para nivelar as outras estacas. O segredo é esse, né? É complicado a gente falar isso na teoria, mas na prática é uma coisa tão super simples. E se vocês gostarem da ideia do sisteminha e a gente topar fazer um sentar, né, e ver como é que a gente vai fazer, isso aí é super tranquilo para a gente fazer na prática. Para o tanque são necessárias 32 estacas, então previamente você vai tirar essas 32 estacas, lembrando que 50 centímetros é só para o solo, e aí mais é o resto para cima. De mais ou menos 1,20 m, porque os 70 centímetros de altura do tanque e os 50 centímetros dentro do solo, porque vai suportar um peso considerável. E ela tem que ter um diâmetro, né, uma grossura de mais ou menos 8 centímetros. Mais uma vez, como eu coloquei aí, ó, a figura das 4 pessoas, né, marcando o terreno. E aí após essa outra figura aqui do lado esquerdo, é basicamente as estacas todas enfincadas após o nivelamento. Observem o terreno, que ele é bastante plano, né, planeou. Assim, aí com o auxílio de um nível de madeira ou uma mangueira de nível, fixam-se e nivelam-se as demais estacas canto a canto. Sobre a cabeça das estacas, estica-se uma linha para servir de guia das demais estacas. A distância entre elas é aproximadamente 50 centímetros entre cada estaca. Nessa fase, as estacas niveladas pela linha em relação ao solo, elas têm alturas diferentes, aí não tem problema. O solo deve ser acertado de modo que a profundidade média seja em torno de 70 centímetros, o mais uniforme possível na área total do tanque, porque ele não pode ter esse desnivelamento, que pode ocorrer esborramento da água. A água pode ir para fora, né? Se você fizer desnivelado, a água pode sair. Aí você pega 2 varas, prende ela na parte de cima das estacas, podendo ser pregadas ou amarradas com fio de garrafa PET. Isso aí você que vê. Na figura você coloca aqui, ó, tá vendo? Ó? Na figura aqui você pode colocar com fio de garrafa PET, nessa observação aí.
essas varas elas servem quando você for construir ela na questão de taipa, né? Como se fosse uma casinha de taipa, uma paredinha de taipa. Os materiais vocês usam o que puderem da propriedade para que ele seja o mais barato possível. No tanque de papelão, as outras varas são presas na parte interna do tanque, em uma distância mais ou menos de 15 centímetros uma da outra, porque como é um material mais frágil, ele tem que ser uma distância menor. Já no caso do tanque de taipa, que é aí, as varas são presas por dentro e por fora, preenchendo com argila, como tem na foto aí. Essa última foto é a questão de papelão. Essa que tem esse rapazinho de chapéu branco e bonézinho azul. Vamos lá. Aí assim, cobre-se o fundo e as laterais do tanque com papelão. No caso, se você for fazer com papelão, eles devem ser dobrados de modo que cubram a lateral e parte do fundo do tanque para aumentar a resistência e a pressão com relação à pressão da água, né? Porque essas paredes, apesar de você ter que usar todo e qualquer material que esteja dentro na sua propriedade, ele tem que ser resistente. Uma dica nessa fase é, ao se desmancharem as caixas de papelão, o produtor, vocês no caso, devem observar se há algum grampo de metal. Sabe por quê? Porque assim, ele deve ser retirado, porque se você deixar, ele pode furar o filme plástico que vai revestir o tanque. Então é importante você tirar, porque às vezes vem com aqueles grampos, né? E geralmente grampo, quando vem na caixa de papelão, são os grampos bem resistentes. E daí aí aquela questão, você pode construir circular? Pode, as medidas são variáveis, né? A gente pode estar construindo ele variável, um diâmetro de 4,4 metros e um raio de 2,20. Aí o princípio das paredes são o mesmo, o nivelamento do solo é o mesmo. Vocês podem ver a imagem aí, ó. Essa imagem mostrando que vocês podem construir circular respeitando essas medidas. Uma imagem a campo do sisteminha, né? E o revestimento vem o revestimento de papelão. E aí aqui ele finalizado, né? A partir do momento que você colocou o papelão, e aí você revestiu com o filme e adicionou a água. Também ele pode ser feito com alvenaria, isso é super tranquilo, sabendo que tem a questão das amarrações, que eles devem fazer essas amarrações para que a parede elas não fique frágil, e depois faz, né, o reboco delas. E também pode utilizar a técnica de ferro-cimento, que é a mesma técnica utilizada na construção das cisternas, né, de água. Feito o seu tanque, né, esse material, depois que você fizer essas observações, construir o tanque, e agora qual é a ração que você deve utilizar nos seus peixes, né? Eu quero sugerir para vocês que a criação de peixe seja a tilápia. Eu vou reunir, no momento que a gente estiver presencial, eu vou tentar reunir algumas informações onde a gente vai conseguir os alevinos. Fazer um levantamento de mercado, né, para ver onde a gente consegue os alevinos e quais seriam os tipos. Em relação à ração a ser utilizada na criação desses peixes, é uma ração comercial para tilápia, ou peixes onívoros, adquirir em lojas agropecuárias, que é facilmente adquirido em lojas agropecuárias. Geralmente se utiliza uma ração granulométrica de 2-3 milímetros e com proteína em cerca de 30 a 40%, dependendo do fabricante. Para os peixes de até 60 gramas, seria essa. A partir desse momento utiliza-se a ração de 4 a 5 milímetros, com 32 a 35% de proteína bruta, dependendo do fabricante, até o final do cultivo. Aí eu volto a dizer, a gente também precisa experimentar outras rações feitas com insumos da propriedade, como eu falei, babaçu, licuri, frutas desidratadas. Isso aí a gente vai tentar introduzir. Tem umas outras formas de estar fazendo essa ração. Mas mesmo utilizando ração comercial, ainda compensa muito fazer a criação desses peixes. Você tem que observar, né, que a quantidade de ração ela é importante para não haver
varia de 50 quilos, em cerca de 2 sacos no ciclo total da tilápia, né? E aí, isso aí é um valor que vai variar de acordo com o tipo de peixe, mas geralmente, se for o caso de tilápia, é 50 quilos no total de ciclo, né? Aí existem diversos tipos diversos tipos de peixes ou de peixes e suas rações. Isso aí a gente precisa sentar e estabelecer qual é o tipo que a gente vai criar, porque ele varia muito, né? E aí as espécies que você pode utilizar são variadas, mas aqui para o Nordeste eu recomendo a tilápia. A maioria dos sistemas recomenda a tilápia. E aí, assim, uma questão da circulação, vocês vão precisar de fazer essa circulação mecânica no sistema. É um conjunto, como é feita essa circulação, é um conjunto de motobombas que é fundamental para o funcionamento do tanque de peixes. São usadas 2 motobombas submersas, modelo mais ou menos de SB 2000, de 3 watts, cada uma, responsável pelo bombeamento da água, água do sedimentador para o biofiltro e para a circulação e aeração da água. Isso é muito importante aqui vocês observarem esse sistema, né, que vai fazer a oxigenação da água. Elas trabalham independentes com funções totalmente diferentes. Uma trabalha dentro do sedimentador e a outra dentro do tanque de peixes, promovendo por meio de circulação a concentração dos resíduos no centro do tanque. E do Venturi, que é a mangueira mais ou menos de 5 milímetros colocada na bomba, como está aí no desenho. Ó. Faz aeração no interior do tanque de circulação dos peixes. Vocês podem observar aí, ó, o Venturim com a mangueira de 5 milímetros. A primeira bomba ela fica localizada, né, no centro do tanque. E essa segunda bomba, que é acoplada, ela faz com que os dejetos eles se concentrem no meio para ser sugado pela segunda bomba. Aí vem aqui falando, né, o no mangote com a tela, que deve ser afixado com peso de garrafa de mais ou menos uns 50 milímetros, aquela garrafinha, né, de água mineral, cheia de areia para servir de âncora, não deixando essa mangueira vir à superfície. E aí, assim, tem como fazer a limpeza do filtro, existem todo um sistema de manutenção que eu acho interessante que a gente possa fazer em um momento, em uma fala presencial. E o que eu queria passar para vocês de tanque, a ideia de tanque, né, de produção, seria basicamente isso. Espero estar com vocês logo em breve para a gente fazer a adesão dessa fantástica tecnologia e aí a gente conversar mais bate-papo, né? Porque as outras coisas que tem relacionado ao sistema Embrapa são muito práticas, são coisas muito práticas e eu acho interessante a gente discutir presencialmente. Se vocês gostaram da ideia, fala para mim, Aderaldo, produz um vídeo como que vai fazer a manutenção do tanquinho, produz um vídeo integralizando esse tanque de sisteminha Embrapa com produção de horta, com produção de aves, dá mais detalhes sobre isso, sobre aquilo, ficou vago isso, viu? Estou esperando as dicas de vocês. Valeu, brigadão, estamos à disposição. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.